Olá, tudo bem? Nós estamos muito felizes porque estamos numa série de estudos bíblicos, uma série inédita, maravilhosa, é a série Verdade que Transforma. E o nosso tema de hoje é o plano da salvação. Prepare o seu coração. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui e espero que você também esteja com a sua Bíblia aberta aí. E o primeiro texto de hoje, segura aí, João capítulo 3, verso 16. Vamos lá? João capítulo 3, verso 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto maravilhoso! Ele fala do amor de Deus e da salvação. Para você entender melhor este verso que eu acabei de ler, é importante saber por que a Bíblia fala em plano da salvação. Você sabe que só existe salvação porque existe perdição. Ou seja, uma pessoa só poderá ser salva se estiver perdida. Então a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que nós somos pecadores. Veja o que diz na palavra de Deus, no livro de Romanos 3, 23. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, verso 23. É um verso maravilhoso. Pegue aí a sua caneta, o seu caderno, abra sua Bíblia, capítulo 3, verso 23, que diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uau! Olha, agora em Romanos 5, capítulo 5, verso 12, o que diz aí? Capítulo 5, verso 12, abra a Bíblia. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha aí, veja que a Bíblia é clara ao dizer que todos nós somos pecadores. E quando a Bíblia fala que todos pecaram, nós temos de analisar um outro texto de Romanos, capítulo 6, 23. É isso mesmo, abra sua Bíblia. É um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra. Assim nós vamos conseguir estudar a palavra de Deus. Romanos 6, 23. Já está com a Bíblia aberta? Vamos ler? Capítulo sempre é o grandão e o versículo é o pequenininho. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Qual é a morte que é o salário do pecado? Bem, se você analisar Apocalipse 21, 8, vamos ver? Apocalipse capítulo 21, 8, abra sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Está com a Bíblia aí? Abra a Bíblia. É isso mesmo, pegue aí a sua caneta, pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia. Capítulo 21, verso 8 do Apocalipse, diz assim, meus amigos. Que maravilha estudar a palavra de Deus. 21, 8. Olha lá. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia se refere, neste texto, com a morte eterna. A morte eterna aparece na Bíblia como sendo o salário do pecado. Em outras palavras, como você e eu somos pecadores, nós estávamos condenados à morte eterna. Agora eu pergunto, você se considera um pecador? E aí? Pense aí comigo. Você se considera um pecador, sim ou não? Eu me considero um pecador. Todo ser humano é pecador. Agora veja qual é o seu salário. Qual é a sua recompensa como pecador? Nós acabamos de ver no texto bíblico, é a morte. Eu estou falando da morte eterna. Agora vem a pergunta, você quer morrer eternamente? Eu não quero.
Acredito que você também não é verdade? Então, é aí que vem a intervenção, a ação, a obra, a manifestação de Deus. Então, Deus entra em ação para salvar você, para resgatar você da morte eterna. E só havia uma maneira, meus queridos, de salvar o ser humano da morte eterna. A única maneira era Deus tornar-se homem e morrer em nosso lugar. Porque o pecado nos trouxe uma dívida, e essa dívida era impagável. Nenhuma pessoa poderia pagar essa dívida. A morte de um anjo não pagaria, a morte de todos os anjos também não, a morte de uma outra pessoa também não. Somente havia uma maneira de pagar essa dívida. Só havia um jeito de salvar você e eu da morte eterna. E esse único jeito era através da morte de Cristo Jesus. Uau! Por isso que em Isaías, abra sua Bíblia comigo, vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus. Isaías, pegue aí a sua caneta e venha comigo aqui e vamos achar esse texto lindo no livro de Isaías, que diz o seguinte, você está com a sua Bíblia aí? Você está com a palavra de Deus aí? Diz o seguinte, Isaías capítulo 7, verso 14, que diz assim, ó, vamos lá, vou dar um tempinho para que você possa abrir a palavra de Deus, se tiver alguém aí no pequeno grupo, se tiver alguém aí na igreja, se você tiver alguém que possa te ajudar, ou se você estiver sozinho, vai lá devagarzinho e consiga achar. Diz assim, ó, capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele chamará Emanuel. Que maravilha! Louvado e engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Por isso que Isaías 7,14 faz uma profecia sobre a primeira vinda de Jesus. Isaías 7,14, veja que a profecia de 700 anos antes do nascimento de Jesus já avisava, Jesus vai nascer através de uma virgem, e Jesus então deixou o céu e veio aqui, olha que espetacular, meus queridos, veio aqui nascer e se tornou um de nós, Deus conosco, Emanuel. Aqui Jesus passou pelo que eu passo, pelo que você passa, ele sentiu o que nós sentimos, ele viveu o drama da humanidade, ele pode vivenciar na prática aquilo que nós vivenciamos todos os dias. Ele veio com um propósito, ele veio morrer em seu lugar e salvar você. Por isso que naquele dia ele foi até o Getsemane. Ah, queridos, ele foi até o Getsemane. Ele escolheu 3 discípulos e foi até o Getsemane. E ali ele foi traído e entregue aos homens, aos soldados. Foi ali no Getsemane que Jesus fez uma oração que chamou a atenção do céu inteiro. Ou seja, todo o céu olhou para Jesus no Getsemane. O inferno também. Foi o momento em que Jesus orou e disse: Pai, se possível, me salve. Se possível, tira de mim esse cálice. Se possível, salva o mundo, sem que eu tenha que morrer. Salva, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. De novo, quando Jesus disse isso, o universo inteiro tremeu, porque Jesus poderia retroceder, Jesus poderia desistir, só que Jesus não parou por aí não. Ele morreu por mim e por você. Jesus continuou dizendo: Pai, todavia não faça a minha vontade, mas a sua. Foi aí que Deus disse: Filho, não tem outro jeito de salvar a humanidade sem que você morra. E Jesus disse: eu vou morrer. E Jesus morreu a morte de cruz. Jesus foi preso, foi julgado, condenado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, colocaram uma cruz nas suas costas. Jesus começou a andar pela via dolorosa, imagina comigo, e Jesus foi até o Monte do Calvário, e lá ele foi crucificado. Então naquela cruz, Jesus morria pelos pecados de todo mundo. Jesus estava morrendo para salvar a mim e a você.
Ah, meu amigo, ah, querido, a morte de Jesus na cruz é uma chance de salvação para todo mundo. Algumas pessoas aceitam Jesus, outras não aceitam Jesus. Algumas pessoas se entregam, outras rejeitam. O importante é que a palavra de Deus seja ensinada, e você está sendo ensinado. Que o plano da salvação seja compreendido, para que você compreenda e tome uma decisão. Eu sei que Jesus tem um propósito na sua vida. Por isso Jesus morreu na cruz. Por isso ele se entregou naquela cruz. Ou seja, na verdade, Jesus na cruz nos deu o direito de ter a vida eterna. Se você pegar o livro de Isaías 53, ali diz que ele foi moído, que ele foi levado como ovelha perante o matador, mas ele não abriu a boca. Se você pegar o verso de Isaías 53, ali diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Você não sente no coração algo diferente? Você não sente o desejo de agradecer a Jesus por tudo que ele te fez? Eu tenho certeza que sim. Ele está lhe fazendo um convite agora. Aceite Jesus como Salvador. Aceite Jesus como fonte de vida eterna. Eu quero que você, se puder, vem aqui, ó. Olha aqui, deixa eu te falar algo. Se fosse somente você que tivesse aceito Jesus como Salvador pessoal, somente você, entre esses mais de 7 bilhões de seres humanos, Jesus viria aqui na terra, morreria na cruz, somente por você. Você é muito especial para Ele. Você é um ouro de Ofir. Sabe o que é o ouro de Ofir? O ouro de Ofir é o ouro mais caro que existe. Você é uma pérola. Você é um diamante. E Jesus derramou sangue na cruz do Calvário para te salvar. Será que não chegou o momento? Será que não chegou a hora de você tomar uma decisão? Ah, meus amigos, eu vou orar por você, pela sua decisão. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, se você deseja reconhecer Jesus como Salvador pessoal, levanta o braço, diga comigo, vamos lá, diga comigo, vai lá, eu aceito Jesus como Salvador pessoal. Eu vou orar por você, mas antes da oração, depois desse estudo, procure a igreja adventista do 7º dia mais próxima da sua casa. Fale assim, o pastor Israel me mandou aqui. Procure, vá lá e fala com o pastor, fala assim, pastor, eu quero estudar mais a Bíblia. Pastor, eu quero nascer de novo. Pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador pessoal. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, que estudo maravilhoso é o plano da salvação. Engrandecido e louvado seja o nome de Jesus. Pai, milhares de pessoas estão tomando decisões de seguir a Jesus, de aceitar Jesus como Salvador pessoal. Então, ó Deus, eu agora, como pastor, entrego nos teus braços de amor a vida de cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.